Hoje o nosso podcast recebe Paulinho Abreu, ele que é do Republicanos, atual presidente da Câmara de Vereadores, formado em Engenharia de Produção pela UEM e nascido em Sinop, com uma história aqui na nossa cidade. Paulinho, seja bem-vindo aqui no podcast da CDL. Obrigado, Dani. É um prazer sempre estar falando com vocês, agradecer ao CDL também pela oportunidade, já mandar um abraço para o nosso amigo, presidente Tinho, e dizer que estamos sempre à disposição para estar conversando sobre diversos assuntos e esclarecendo dúvidas aí de quem convir nos perguntar. Paulinho, temos pautas quentes da Câmara de Vereadores, temos também assim, agora estamos num momento de movimentação, vou querer saber sobre suas pretensões políticas, mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero saber como que surgiu esse interesse de você entrar na política. Até porque você ficou muito tempo, 10 anos, na construção civil. O que te despertou o interesse de vir para a área pública? Na verdade, a política é histórica na minha família, né? Desde bisavô, lá em Maringá, meu avô também foi vereador, disputou aqui em Sinop também para prefeito, meu pai foi também vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara, deputado, né, veio a falecer em uma campanha eleitoral. Depois minha mãe assumiu também essa carreira, tendo sido vice-prefeita em 2000, né, vice-prefeita e depois também vereadora, também presidente da Câmara. Então eu sempre acompanhei, cresci vendo a política de Sinop, sempre gostei, mas aí me preparei, me formei, trabalhei na construção civil, depois adentrei ao poder público, tendo sido diretor do ProdeUrbs por 4 anos, daí me sentindo assim preparado e também com experiência já para poder pleitear uma vaga de vereador e hoje chegar à presidência lá da Câmara. E assumir o ProdeUrbs, essa sua experiência na construção civil te ajudou nesse trabalho? Com certeza, porque eu sempre trabalhei na parte de infraestrutura, né? No ProdeUrbs a gente pega essa experiência da infraestrutura, mas também entrou a aprender muito sobre o desenvolvimento urbano da cidade, o planejamento da cidade, plano diretor, e a gente, né, uniu a prática com a teoria ali, de ver também o que a legislação podia afetar na prática do crescimento, também da viabilidade dos empreendimentos. Então foram 4 anos de muita experiência, assim, que valeram muito para a minha vida e também para hoje poder estar exercendo aí como vereador. Você disse que teve o seu bisavô. Quem foi prefeito da sua família? Na verdade, sim, meu bisavô foi vereador, foi o mais votado em Maringá na primeira eleição, tem até uma praça com o nome dele lá. Meu avô foi vereador em Maringá e foi candidato a prefeito aqui. Na época não se sagrou vencedor em 92, mas na época meu pai já era vereador, estava na reeleição, se reelegeu e seguiu toda aquela carreira. E, inclusive, assim, o que significa para você hoje? Tem o plenário da Câmara e também o Hospital Regional, eles ganharam o nome do seu pai. O que isso significa para você? Sim, a gente fica orgulhoso e também foi um reconhecimento justo, até porque teve toda uma história na Câmara. Hoje o regimento interno da Câmara foi assinado pelo meu pai como presidente na época, então deixou uma marca no Legislativo. E também o Hospital Regional, a primeira indicação do meu pai como deputado foi a implantação na época que chamava Pronto-Socorro de Sinop. Tanto é que ele não chegou a ver, mas iniciou-se na cobrança dele como deputado estadual a construção do PA. A construção não, a elaboração do projeto. Depois ele veio a falecer em 98, se não me engano, a partir de 2000 que ele foi se tornando realidade. O PA na época Sinop não tinha saúde e ele como deputado dava toda uma assistência para a população daqui, encaminhando com a Cuiabá, com casa de apoio, com assessoria, ajudando, até porque só tínhamos hospitais privados em Sinop, né? Então foi uma luta dele. Então é muito justo, até agradecemos ao deputado Gilmar Dal Bosco, que fez o projeto de lei, colocando o nome dele, que foi, até na época, uma promessa do então governador Dante de Oliveira. E aí, quando a gente fala da mãe, Cineia Abreu, também é uma história dentro da política, né? Ela deixou ali grandes marcos e lembrando que ela ocupou cargos muito importantes na área política, né? Sim, ela sempre também teve um trabalho social na época das creches que eram voluntárias, né? Creche São Francisco de Assis ali na Avenida das Palmeiras, foi presidente do Lions Club antes mesmo de entrar na política, depois veio, né, com a perca do meu pai, ela veio assumir a carreira política e também se destacou como vice-prefeita, vereadora e presidente da Câmara. Então, também uma mulher, sempre falava, né, por trás de um grande homem, sempre vinha uma grande mulher e com a falta dele ela mostrou realmente que era uma grande mulher, exercendo seu papel daí na sociedade como política,
além do trabalho social que ela faz até hoje, né? Hoje ela está na diretoria do Projeto Luz do Amanhã, lá juntamente com a Polícia Militar, está todo dia lá, na correria, como voluntária para realizar aquele projeto, que é também um projeto muito bonito. E Paulinho, você viver isso em casa foi um dos motivos que te despertou esse interesse? Quero seguir também? Com certeza. Além da gente conviver com a política, a gente aprende, né? Desde criança, sempre ouvindo e convivendo com a política, e por ter também nascido em Sinop, a gente se sente, né? Diz que é uma herança boa, né? Além do aprendizado da convivência, de sentir também uma necessidade de contribuir também com o município. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de estar num órgão que cuida do planejamento da cidade, e agora como vereador também temos a oportunidade de estar votando projetos importantes, como o plano diretor, que também vai visar planejar a cidade pelos próximos 10 anos. Assim, estar na política é muito desafiador, afinal é uma grande vidraça, né? Como que você lida com tudo isso? Esse é um dos ônus, né, da política, porque hoje, com as mídias sociais, o WhatsApp, as informações correm muito rápido, só que ao mesmo tempo informações falsas também correm muito rápido. Ou as pessoas, ainda mais agora próximo do período eleitoral, elas ofendem, né, a classe política, muitas vezes sem razão. Muitos têm razão, a gente vê muitos desmandos e coisas ruins acontecendo na política. Isso se transfere aqui para o município, mas se mistura também com um sentimento de oposição já eleitoral. Então a gente acaba sendo visado e sendo atacado, às vezes sem a devida verdade ou sem o devido respeito. Mas quem está na vida pública tem que saber que tem que ter esse ônus, né? A gente tem que se cuidar mais também na vida particular, apesar de não concordar, mas é uma realidade, com a velocidade das informações e também, infelizmente mesmo sendo distorcidas, elas chegam à população como se fosse verdade, né? E em 2020 o Paulinho foi eleito vereador, terceiro mais votado. Você teve um respaldo muito grande, né? Sim, eu acho que foi assim, graças, além de toda a história da família, uma série de fatores, né? Além de toda a história da família, o trabalho no Proderbs, onde a gente atendia muitas pessoas, resolvia muitos problemas, né? De pessoas que queriam investir na cidade, a gente buscava soluções, além de ter vários amigos também, uma família grande, e também de ter feito um trabalho na campanha também, de mostrar, né, o potencial que a gente tinha. A gente sabe da deficiência de bons nomes, não que não existem bons nomes na cidade, mas bons nomes que queiram participar da política, com conhecimento técnico, com uma certa experiência política. Então, ainda bem que a gente conseguiu mostrar um perfil, apesar de jovem, já mais com uma certa experiência, podendo estar contribuindo lá no Legislativo. Esse conhecimento faz toda a diferença, não faz, Paulinho? Com certeza, porque nós temos vários projetos importantes que precisam ser vistos com um olhar também, já com certo conhecimento. Muitas vezes, que eu falei, por ser um período eleitoral, vem pressões, não é nem da população, é de alguns grupos que distorcem, de fato, o real objetivo daquele projeto. E se o vereador não tem o conhecimento, às vezes ele se leva pela uma pressão, sem poder analisar, de fato, o que é bom para a cidade, né? E, assim, você é uma pessoa muito sociável, conhece muita gente. Isso também faz a diferença para exercer um cargo político, né? E, assim, até imagino, por ser o terceiro mais votado, muita gente confiou em você. Quando a gente vota em alguém, já pensa, olha, quando, né, eu precisar algum apoio, alguma situação, eu sei com quem contar, sei em quem cobrar. Então, talvez conhecer bastante pessoas faz essa diferença, não faz, Paulinho? Sim, eu falei, o fato da gente ter nascido aqui, ter tido uma história da família, eu falo que a gente transita desde daquela pessoa mais antiga lá, que era amigo do meu avô, até o mais jovem, porque a gente não é tão velho assim, né? E a gente circula também nos eventos, até um pouco da vida noturna, um pouco de lazer, tem a parte empresarial, tem a parte de ter estado no Proderbs, ter tido contato também com todos os setores da economia, desde a parte de construção civil, parte de empresas, tudo passava pelo Proderbs. Então a gente, além do conhecimento que a gente já tinha natural, a gente já adquiriu mais ainda. Então a gente conseguiu unir a juventude com toda uma história e com o trabalho, tendo essa amplitude de conhecimento de pessoas, né? E você tem essa habilidade de circular muito bem em todos esses grupos, em todas essas faixas etárias. Sim, e também acho que é um pouco de uma vantagem da gente ser uma pessoa meio que verdadeira, né? A gente não precisa estar forçando um personagem como político. Então a gente, agindo natural, acho que a gente acaba atraindo a empatia das pessoas, né? E você gosta de ser político, Paulinho?
É uma paixão sua estar na política? Eu gosto, como eu falei, sempre gostei, né? E hoje a gente fica feliz de poder estar contribuindo, né, com a cidade. A gente sabe dos ônus que tem, de muitas vezes a gente ser, as pessoas cuidarem da nossa vida, a gente ser atacado, mas são ossos do ofício, né? Então a gente leva isso com tranquilidade e pretende estar trabalhando aí para, no futuro, quem sabe crescer e ir para cargos maiores, né? E falando um pouquinho do trabalho do vereador, né? Como é que é o seu dia a dia? Você recebe bastante pedidos, circula bastante nos bairros, enfim, como que é essa atuação? Olha, eu confesso que eu não tenho conseguido andar tanto como eu deveria devido ao acúmulo de funções como presidente da Câmara, né? Então, Sim. a gente chega na Câmara, tem as demandas administrativas que é inerente ao presidente, não é aos demais vereadores. Então, eles acabam tendo um pouquinho mais de tempo que a gente, mas procura atender tudo que chega no celular, chega muitas demandas, principalmente de saúde. E a gente tem um respaldo dentro da prefeitura que a gente encaminha para as pessoas, pelo menos, muitas vezes não se resolve, né? Ainda mais se tratando, por exemplo, do Estado, a saúde tem uma fila, né? Então a gente não tem como furar essa fila, mas a gente orienta, busca informações, quando é coisa que está acessível dentro do município, consulta, a gente consegue. A gente também, acho que pelo fato de eu ter passado na prefeitura, a gente atende muitas demandas administrativas, de alvará de funcionamento, problemas também de aprovações na parte da construção civil. Então, tudo que chega até a gente tenta atender, sim. Então, a gente intercala o nosso dia entre atender as demandas, entre poder estar fazendo algumas visitas e cuidando também da parte administrativa da Câmara. E Paulinho, um poder, na verdade, depende do outro, né? Como é que você avalia esse alinhamento? Eu acho importante para a cidade. Muitas vezes nós somos criticados por aprovar algumas questões do executivo, mas eu penso assim, quem faz o estudo, por exemplo, no caso de uma reforma administrativa, quem determina o que vai precisar para cada setor é o executivo. A gente tem a obrigação de votar, de aprovar ou reprovar, mas muitas vezes uma reprovação retardaria uma estratégia do executivo. Quem faz o planejamento da lei orçamentária, quem faz o planejamento do que tem que ser executado, é o executivo. Então a Câmara tem que dar esse apoio. Mas aí muitos vereadores confundem aquela situação de oposição, que assim, tem alguns vereadores lá que, se for analisar, dá a impressão que tudo que vai para a Câmara está errado, né? Isso que acaba podendo passar para a população, e não. Muitas vezes procura-se só o que está errado por ser um período pré-eleitoral, mas a gente tem a responsabilidade de dar o respaldo para o executivo fazer e executar o seu planejamento. E Paulinho, só estando lá realmente para saber, quando a gente vê aquelas discussões na tribuna, como é que é? Claro que tem situação, tem oposição, e fora dali, como é que é esse relacionamento? Continua, assim, talvez com discussões, ou dá para dividir sendo um pouco mais amigável? Como é que é nos bastidores? Como é que é estar lá nos corredores? Não, pessoalmente a gente tem todos bom relacionamento. Eu vou dar exemplos aí, por exemplo, o vereador, o professor Edivaldo, ele é oposição, mas já foi meu professor, a gente tem um bom relacionamento pessoal. Às vezes extrapola um pouco na tribuna ali, né? E não chega a interferir numa questão de amizade. É lógico que acaba se afastando um pouco quando tem muitos embates. Sim. Mas, por exemplo, o vereador Elber, a gente se conhece há muito tempo, fomos até pescar esses dias com os filhos juntos e tal. E também é uma pessoa que diverge demais politicamente, mas sempre tivemos um bom relacionamento. Inclusive, ele foi presidente da Câmara. Eu vi se ele se afastou da gestão. Eu entendo que ele extrapola um pouco, mas não chega a passar para a parte pessoal, né? Mas então a gente consegue levar isso numa boa, né? Lógico que politicamente é difícil ter uma aliança quando se busca caminhos opostos, né? Mas a gente tenta manter um respeito. Eu entendo que às vezes alguns extrapolam ao criticar alguma coisa, jogando a Câmara. Às vezes eu sou criticado por defender a imagem da Câmara. Porque o vereador de oposição, ele não pode ir lá falar que os vereadores estão a serviço do prefeito, ou que são vendidos, ou coisa parecida. Porque cada um tem sua opinião, e lá a maioria é que vence nos votos. Então, assim, não é porque a oposição não concorda com uma coisa que quem concorda está errado, né? Então, alguns não têm esse cuidado, e eu sempre busco, às vezes, chamar a atenção de um outro para defender o legislativo. E às vezes a gente acaba sendo interpretado como se estivesse defendendo o executivo. Não, na verdade, estou defendendo os colegas como presidente da Câmara, porque alguns vereadores extrapolam nas suas falas, né? Ser presidente é um grande desafio também. Então, é até uma função nossa de manter a ordem e defender a imagem do legislativo. Por isso que a Câmara existe
um setor de mídia, de marketing, a gente tem publicidade, porque a gente não pode chegar no final de um mandato com um desgaste da instituição Câmara, né? Cada vereador responde pelas suas opiniões e pelas suas aprovações, pelos seus projetos, né? Nós não podemos colocar a imagem da Câmara em xeque, né? E é até interessante, porque assim, ali cada um pensa de uma forma, cada um tem uma situação, tem a oposição, mas quando se fala em Câmara de Vereadores, é um todo. Então, é essa imagem que se zela. É muito interessante, não é, Paulinho? Porque, ao mesmo tempo que tem opiniões diferentes, é um grande grupo legislativo. Sim, eu sempre busquei, né, até como presidente, era uma das minhas metas, aproximar a Câmara da população. Da imprensa, que tinha um certo afastamento, hoje a gente vê uma presença mais marcante da imprensa, consequentemente vem mais polêmicas, mas isso faz parte. Da população a gente tem buscado até fazer, por exemplo, algumas sessões solenes para trazer mesmo a população para a Câmara. Existe a comenda da educação, onde as pessoas são homenageadas. Existe a comenda do esporte, agora, onde as pessoas também são homenageadas. Tem um dia especial para as mulheres, também para homenagear as mulheres de destaque, na Semana das Mulheres. A gente também buscou fazer uma sessão para entrega de títulos. Então, assim, trazer a população para a Câmara, não só em situações polêmicas, né? E a gente também cede muito o plenário da Câmara para eventos, que para justamente dizer mesmo que lá é a casa do povo, né? Então a gente tenta trazer as pessoas para dentro da Câmara. Outra situação seria, assim, que tem muita gente aguardando, referente ao plano diretor. Ele retomou as discussões por lá? Como é que está? Sim, o plano diretor ele ficou pronto e foi protocolado na Câmara em meados de dezembro. Já não, como ele é um plano que tem que ser aprovado em 3 votações, a gente nem tramitou ele porque não tínhamos 3 sessões, né, em dezembro. E também é uma coisa que tem que dar um tempo para os vereadores analisarem pela devida sua complexidade. E aí as sessões voltaram em fevereiro, vieram essas reformas que a gente deu uma certa prioridade e agora retomamos. Ele está nas comissões. Essa semana, na quarta, tivemos uma reunião com o diretor do Proderbs para tirar as dúvidas dos vereadores. Então a gente quer massificar as conversas para não restar dúvidas quando for para a votação. Provavelmente semana que vem a gente deve conversar com as instituições mais relacionadas, que é a ELOS, que é a Associação dos Loteadores, a ENOR, Associação dos Engenheiros, e a ArcNorte, Associação dos Arquitetos, para ouvir se está tudo pacificado. A gente que acompanhou um pouco as discussões, tivemos a conferência, 5 dias que chegou a discussões até meia-noite. Tem todos os itens que foram propostos, que foi respondido. Foi bem mastigado para chegar até a Câmara, mas é claro que, respeitando aos colegas vereadores, a discussão agora está dentro da Câmara, então temos que ouvir todos os setores para ter a segurança de aprovação. E, lógico, nada vem perfeito, pode ser que necessite de algumas alterações pela Câmara. Do que você chegou a observar, o que dá para se dizer? Porque Sinop evoluiu muito, algumas áreas alavancou demais. Então, assim, o que você percebeu que teve... O que poderia já adiantar e falar para a gente aqui sobre ele? Ele foi um plano bem generoso na questão de perímetro urbano, né? Visto essa taxa de crescimento grande da cidade, então ela não vai travar esse crescimento. Ele também não deixou travadas as legislações, por exemplo, a lei de parcelamento vai ficar fora, que as regras mais específicas, por exemplo, de loteamentos, ela não precisa estar dentro do plano. O plano ele dá as diretrizes e o mais importante do plano é isso, a expansão urbana e a hierarquização da malha viária, que é quais avenidas que devem prosseguir, porque isso aí tem que ser inegociável, né? Então, se uma certa avenida ela tem que seguir até lá na MT 220 no futuro, ela não pode ser interrompida. Então, isso é uma das partes mais importantes do plano. E aonde pode, onde não pode fazer, qual tipo de construção pode ter em cada setor. Isso também impacta na vida de todo mundo, né? Por exemplo, você não pode ter uma indústria pesada próximo a um residencial. Então, isso foi cuidado no plano, que era até uma falha dos planos antigos, por não ter sido revisado e pela cidade crescer demais. A cidade muda muito de característica, né? Nós temos aquela região do shopping, que quando a cidade nasceu era um setor industrial de madeireiras. Hoje já estamos vendo a necessidade de terem edifícios residenciais e comerciais naquele entorno. Hoje tem um shopping lá, né? Exatamente. Então, é uma transição que o plano tem que olhar também, e a gente viu que está se pensando. Não tem como você, de repente, transformar aquilo tudo de uma hora para outra em residencial misto, porque ainda temos madeireira, tem que dar esse prazo dessa transição, né?
E a questão do trânsito, o que apareceu por lá? Olha, o trânsito também, paralelo ao plano diretor, está se finalizando o plano de mobilidade urbana. Então, o plano diretor foi feito em conjunto, como eu falei, a hierarquização viária, e o plano de mobilidade vem de encontro também, que daí trata também de transporte coletivo, trata até dessa questão de demanda de semáforos, tal, ciclovias. Ele já vem mais afinado essa parte. Deve ser uma grande preocupação também a questão do trânsito, porque muita gente chegando aqui, a população flutuante que Sinop tem é bem relevante e o trânsito não se é como... Bom, você nasceu em Sinop, pessoa que nasceu aqui sabe falar até com mais propriedade do que se via há anos atrás e como é agora, não é, Paulinho? Uma diferença gigantesca. Sinop é fora da curva. Com certeza, apesar da nossa alta taxa de crescimento, a cidade é nova ainda, como eu falei, esses projetos estão vindo a calhar porque é um tempo ainda de se consertar e evitar um caos, principalmente no trânsito. Sim. E vem de encontro, por exemplo, com as travessias da BR que agora a Nova Rota Oeste vai fazer, vem de encontro com essa hierarquização viária que nós temos um mapa da cidade que favorece a projeção dessas vias, mas nós temos que romper barreiras, né? Eu, inclusive, fiz várias indicações nesse sentido, por exemplo, de pegar a André Maggi e interligar no Trevo de Cláudia, de cruzar a Avenida dos Pinheiros ali no Carandá, que hoje tem um córrego, e pegar a Avenida Portal do Araguaia, sair lá na Avenida Magna Piscinati. Isso aí você vai interligando a cidade e você diminui a concentração de trânsito nos pontos como ali, por exemplo, no cemitério. Como a abertura da Tarumãs e da Oscar Niemeyer, mesmo que sem o pavimento, já resolveu boa parte daquele engarrafamento que tem ali. Sim. Então, assim, Sinop está fácil de você interligar ela e diluir a concentração de fluxo para evitar engarrafamentos, né? E esse plano diretor aí, os vereadores devem ter passado algum tempo analisando, lendo, observando, porque hoje, no patamar, do jeito que Sinop está, Paulinho, todos esses investimentos, essas alterações, faz a diferença, não faz? Faz, eu vou dar um exemplo agora em 2022, se não me engano, nós Sim. aprovamos uma alteração que era necessária, o plano diretor ainda estava em discussão, e tinha umas demandas de alguns edifícios, que são grandes empreendimentos que viriam para a cidade, estava travado porque a nossa tabela do plano diretor limitava a altura de quantidade de andares dos edifícios, e nós prontamente atendemos para alterar essa tabela do plano diretor. Que, como eu falo, o plano diretor ele não pode ser engessado, por isso que eu falo que a Câmara ela tem que ter um acompanhamento contínuo. É para 5 ou 10 anos. Mas o porquê se não identificar um entrave nesse meio, aprovar, como na época que eu era diretor do projeto, foram feitas várias alterações. Lógico que tem que ter o cuidado de ter audiência pública, porque a lei federal prevê, mas essa questão dos prédios, nós fizemos audiência e aprovou-se uma tabela que liberou muitos empreendimentos na cidade, que inclusive você pode andar hoje. Nós temos um que está no centro, que vai ser 44 andares, você pode andar principalmente ali na Avenida Bruno Martini. Já vê um grande canteiro de obras de vários edifícios naquela região, edifícios de médio para alto padrão, inclusive empreendimentos diferenciados que não existem na cidade. Inclusive até em Cuiabá já temos aqui empreendimentos que estão superando os de lá, graças à alteração da lei. Então a flexibilidade da lei, a Câmara tem que agir nisso para evitar esses problemas. Como falei, as leis elas não são perfeitas, nós aprovamos um código de obras também, que era desde 83, falo da minha idade, e agora vai vir uma nova revisão, porque na prática se identificou algumas falhas, e nós estamos à disposição para discutir e para resolver esse problema também. Paulinho, você foi reconhecido como um dos vereadores mais atuantes aqui da cidade. Como que você recebe isso? A gente fica feliz, é um reconhecimento do trabalho, né? E também acredito que faz um resultado da comunicação, que a gente procura sempre ter uma relação da Câmara com a imprensa, nossas mídias sociais também sempre procurando mostrar o que tem de bom na cidade, mostrar o resultado do trabalho, mostrar as propostas, né? Que eu falo sempre, quando alguns estão sempre lá buscando fazer somente críticas, a gente procura mostrar soluções e resultados. E falando também da parte de reformas, ali na Câmara foi feito algumas reformas, eu até gostaria que você comentasse aqui, já foi concluído, o que foi feito? Nós iniciamos uma reforma no fim do ano passado e concluímos agora há um mês atrás. Foi a troca de todo o piso da parte interna, só não da recepção e do plenário,
Porque ele era um piso antigo e acho que o terreno lá na época, não sei se não foi bem compactado, ele trabalha um pouco, começava a estourar o piso. Nós tínhamos também um problema de infiltração nos jardins, então a gente impermeabilizou novamente as vigas, colocou dreno, interligou toda a tubulação de ar-condicionado para evitar essas infiltrações, tratou com uma pintura também mais resistente, trocamos todo o piso interno, gesso também, que era aquele antigo de placas ainda, tinha muitos trincos, né, tinha problemas de goteira, então esse problema todo estrutural, hoje deixamos a casa novinha, né, arrumamos os banheiros também com revestimento, tudo, aonde foi preciso melhorar a iluminação, então hoje assim quem entra na casa vê novos ares e a Câmara tem recursos e é uma função nossa, fazer uma boa manutenção do prédio, né? Também foi feita toda a pintura interna e externa. Então hoje a Câmara tem um prédio aí para a população poder estar se sentindo mais à vontade, também os vereadores e os servidores da casa. E temos também projetos aí para uma segunda etapa, e já não é reforma, é uma ampliação. A gente está ainda, teve essa mudança da lei de licitação, mas já estamos vendo a questão de contratação de projeto para mexer na recepção ali, para poder ter um controle de acesso, até questão de segurança, né? Até esses dias tivemos uma invasão no plenário lá. Também colocar placas solares, talvez vamos ter que fazer uma cobertura no estacionamento de fora para caber essas placas, para não ter que colocar em todo o telhado da Câmara, que já é um telhado antigo, então encher de placa não seria a melhor situação. E as placas é um investimento que se paga a curto prazo, né? Sim. Que a Câmara tem um gasto considerável com energia, né? Então a gente está pensando sempre no melhor aí, também investindo para depois gerar uma economia. E hoje o tamanho da Câmara é o suficiente para atender aos colaboradores? Sim, eu sempre fui questionado até na questão de aumento de vereadores e tal. Eu falei que teria espaço para 2 ou 4 vereadores hoje sem precisar de grandes reformas. Mas como eu falei, essa ampliação para o lado externo ali do estacionamento, a princípio para colocar as placas solares e serviria para cobrir uma parte do estacionamento, né? No futuro, daí pode-se depois fazer um fechamento daquilo e ampliação de salas também. E, Paulinho, referente às sobras, o que dá para adiantar e como é que foi a última? Então, mesmo a gente fazendo melhorias, até com uma reforma administrativa, valorizando os servidores, melhorou-se o salário das assessorias e de alguns cargos, e fazendo a reforma a gente conseguiu devolver quase 4 milhões para a Prefeitura. Algumas devoluções foram para atender, por exemplo, a compra de cascalho para fazer porque precisava se adiantar um orçamento, a avenida ali ao lado do Grande Templo, Avenida Ruth, né? Se não me engano. A gente também depois teve uma devolução para a Secretaria de Cultura para atender algumas demandas urgentes que tinham lá. E depois o montante maior foi em comum acordo com o prefeito, a gente adiantou no mês de novembro, que era para comprar a iluminação que hoje ali havia Gino Gianotti e Bruno Martins, que você pode ver hoje, tá todo aquele canteiro com superposte, já estão plantando grama. Então assim, a gente procurou, é obrigação nossa devolver, mas a gente procurou alinhar em ações que eram mais urgentes e hoje a gente está vendo o resultado. Quem chega na cidade já pode ver todo aquele canteiro largo, gramado, iluminado, né, que é a primeira vista, né, de quem chega em Sinop. Então a gente se preocupa muito com isso. Ainda está em obras de canteiro ali, mas em breve aí nós vamos ter do aeroporto até o cemitério todo com canteiro, gramado e iluminado. E outro ponto que eu gostaria de ver contigo sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa da Prefeitura, né, que foi Isso. aprovada na Câmara esses dias. Ela teve uma certa polêmica, mas acredito ser normal, porque existem sindicatos, né, tanto dos servidores públicos como do Sintep, que é da educação, e se misturou e se confundiu um pouco a população contra essas reformas, porque nós tiveram assuntos entre a fundação que foi contratada para fazer o estudo, a prefeitura e sindicatos, que eram para resolver algumas demandas de servidores de carreira, e ficou acordado que não se ia mexer no PCCS, que é o Plano de Cargos e Carreiras e Salários agora, e iriam se prolongar as discussões. Então só alguns setores que já tinham sanados foram mandados para a Câmara, criação de cargos, evolução, por exemplo, de cargos que eram de nível médio para poder ser técnico ou superior, como o caso, por exemplo, dos fiscais sanitários. Esses aí foram pacificados e resolvidos. Já a reforma, a gente entendeu que é um poder discricionário do prefeito, como eu falei lá no início, quem faz o planejamento e entende da necessidade da gestão é o executivo. E eram criações de cargos comissionados
aumentou-se porque ampliou-se algumas secretarias, tornando, por exemplo, o ProDeurbs, que era uma diretoria, como Secretaria de Planejamento Urbano, uma coisa que eu sempre defendi pela importância do órgão, que trata de todos os investimentos que chegam na cidade, desde a abertura de empresas, a construção de pequeno, médio e grande porte na nossa cidade, loteamentos, e tem que se fortalecer para atender essa demanda, e o fortalecimento da cultura, esporte e turismo, que foi uma nova secretaria, também focando mais, por exemplo, a indústria a SEDEC, Desenvolvimento Econômico, poderia focar mais em indústria, comércio, agricultura e trabalho, que o Cine foi para lá também. Então foi uma reestruturação que demandou um aumento de carga, mas que não afetou em nada a vida dos servidores efetivos, pelo contrário. Parte desses cargos que foram criados, eles são obrigatoriamente, devem ser atendidos por servidores efetivos. Então, dá a oportunidade também dos servidores efetivos estarem ocupando esses cargos. Aí se questiona a questão de não ter concurso ou não. Nós também, nessas leis que foram aprovadas, foram criados mais de 600 cargos para que o município possa fazer um concurso. Então, toda essa reforma ela foi caminhando para que o município consiga fazer um concurso e também reestruture as secretarias com a demanda de cargos comissionados. Não se fez mais cargos de concurso porque não se chegou a acordo em alguns setores. Paulinho, aproveitando que você está aqui, quero já te perguntar sobre uma situação, lançamento de um projeto que está vindo por aí, do Minha Casa Minha Vida. Já anuncia para nós aqui em primeira mão como é que vai ser, como é que vai funcionar. Em breve também esse lançamento, né? Sim, foi apresentado pela secretária de Assistência Social e primeira-dama, a Sheila Pedroso, hoje para os vereadores. Esse projeto que se finalizou, um processo que se iniciou lá atrás, teve a participação da Câmara com a aprovação da desafetação e autorização para utilizar as áreas públicas para esse tipo de empreendimento. Então é uma parceria do governo federal, governo de estado e município, onde o governo federal entra com o programa Minha Casa Minha Vida, que já tem os seus subsídios definidos de acordo com a renda das pessoas. O governo de estado, através do MT Parque, ele pode dar um subsídio de 10, 15 ou 20 mil também, dependendo da renda, e o município entrando com o terreno e a infraestrutura, onde foram definidas áreas institucionais para esse empreendimento. Foi feito um chamamento público, uma construtora foi vencedora, e aí assim, a forma de condução do financiamento é o mesmo de um privado. Porém, você sai com um apartamento, que é o preço teto hoje do Minha Casa Minha Vida, de 220 mil, aí se a pessoa teve uma simulação, por exemplo, de uma renda menor, que é 2.620, a pessoa tem 13 mil de subsídio do governo federal, 20 mil de subsídio do MTPAR, e o terreno da prefeitura, que é avaliado conforme os bairros, de 20, por exemplo. Então essa pessoa ela vai pagar menos de 170 mil num apartamento de 220. Então assim, o município, só nessas duas áreas que vai lançar primeiro, são mais de quase 1.000 apartamentos, 900 e tanto. A primeira etapa agora vai ser uma área de 256 apartamentos no Jardim Califórnia. São blocos de 8 apartamentos por andares, 4 andares, 32, né? Nesse caso são 8 blocos, se eu não me engano, no Califórnia, e vão ter 4 blocos no Parque Amazonas. As primeiras etapas são 544 apartamentos nessa primeira leva, em que as pessoas vão se cadastrar no site do governo do estado, atendendo às características, principalmente de renda, e se enquadrando, elas vão estar sendo encaminhadas para a construtora, para daí fazer todo aquele trâmite de correspondente bancário, de aprovação na Caixa, para se financiar. A grande vantagem primeiro, a prefeitura teve a inteligência de escolher locais, áreas bem localizadas, ao invés de fazer, por exemplo, um complexo como o Nico Baracate, se pulverizou na cidade, para que as pessoas possam estar morando perto a locais que já têm infraestrutura, já têm escolas, até próximo do centro, próximo ao seu trabalho, locais valorizados, para dar oportunidade para todos morar bem. E a grande diferença é que praticamente esses subsídios vai eliminar a entrada para aquela pessoa que precisa estar comprando, adquirindo seu apartamento. Paulinho, olha, a gente já está conversando aqui há bastante tempo. Tem assunto para falar muito Bastante. mais aqui. Você vai ter que voltar outras vezes, viu? Opa. Porque assim, a gente começa falando um pouquinho ali da vida dele e já falamos dos assuntos atuais. E sempre tem novidade chegando por aí, né? Porque tudo passa lá pela Câmara de Vereadores. E assim, então, para a gente finalizar, não posso deixar de perguntar isso para você. Nós estamos num período em que todo mundo quer saber, né?
que cada um vai ser, para onde que vai, o que vai acontecer. E eu quero saber também, quais são suas pretensões políticas, Paulinho? Então, a princípio, a gente fez uma migração por republicanos, né? A ida do prefeito para o PL e também o Republicanos tinha minha prima lá, Alessandra Abreu, que tinha já participado de uma eleição como suplente na época do candidato a senador Sacchetti, então ela já era do Republicanos há muito tempo, desde 2017, se eu não me engano, e ela foi convidada a ser presidente com a saída do prefeito, e a gente veio para somar também e fortalecer o partido ficou com uma chapa de vereadores muito forte, tem lá o vereador Demir Deborto, o vereador Celcinho, o Remídio, que era secretário de Obras, a Sandra Donato, que era secretária de Educação, e vários nomes ficaram no partido também. A gente veio para somar junto, a princípio trabalhar aí para uma reeleição de vereador, tendo uma possibilidade de vice, né, dentro do arco de aliança do prefeito Roberto Dorn. Todos os partidos maiores têm também nomes, o MDB tem nome, o União, que é o partido do governador, tem nome, o PRD também, que é um partido ligado ao governador, também tem nomes, e o Republicanos também, que hoje é o partido do nosso governador de São Paulo, Tarcísio, que pode vir a ser um presidente da República, o Otaviano Pivetta, nosso vice-governador, que pode vir a ser candidato a governador, então é um partido também forte, sendo um dos partidos mais fortes do Arco de Aliança também, tendo o direito de indicar o nome a vice, mas isso vai ser decidido final de julho, início de agosto nas convenções, né? A gente coloca o nome à disposição, mas temos que trabalhar, a princípio, para uma reeleição de vereador. Paulinho, dentro da política, qual que é o seu grande sonho? Ou você já realizou? Eu já me sinto realizado. Lógico que quando a gente assume uma carreira, tanto na iniciativa privada quanto na política, a gente busca crescer, né? Seja um dia ser deputado estadual ou um dia ser prefeito. Na verdade, é o caminho político que vai dizer e também a vontade da população que vai dizer para onde a gente pode chegar. Mas a gente também não tem aquela fixação, não. A gente quer trabalhar, deixar o nosso legado, se lá na frente a população entender que a gente já deu a nossa contribuição, a gente segue a vida. Mas, a princípio, a gente tem que trabalhar sempre, procurar sempre melhorar para crescer de cargos aí na cidade. Ok, Paulinho, agradeço a sua vinda aqui no podcast da CDL. Está sempre de portas abertas, né, ao Poder Legislativo, a você. E deixo também um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, Dani, pela oportunidade, agradeço o CDL, nosso amigo presidente Edmundo, e dizer também que a Câmara está à disposição do comércio, está à disposição das instituições e da população, né? Convidar a todos que nos acompanhem, nossas sessões são transmitidas. Pessoalmente também é importante estar lá, compartilhando dessas pautas importantes, discussões importantes, e estamos à disposição também para estar atendendo a população e dizer que todos são muito bem-vindos lá na Câmara e estamos sempre à disposição. Ok, muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.